Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Segundou com Rafa Teles, hoje com um teor um pouco diferente, que vai ser mais informativo, mais cultural, e eu agradeço ao Dr. Paulo por estar recebendo a gente aqui na Freitas e Martinho. E fala um pouquinho mais pra gente, doutor, um pouco da sua história, né, o seu currículo, conta um pouquinho pra gente. Obrigado aí, obrigado Rafael, obrigado vocês, para quem está nos assistindo. Eu me formei na década de 80, eu vou para uma das maiores empresas de Bauru, e aí nós terceirizamos o departamento jurídico e começou a história de montar um escritório de advocacia com uma pegada para o direito empresarial, com a parte tributária. E em 2004 eu monto junto com mais alguns sócios que já atuavam no mercado, a Freitas Martinho Advogados, e nesses anos todos a gente advoga nessa parte majoritariamente empresarial, mas com uma conotação. A gente diz que a gente não é nem full service, que seria todas as áreas que normalmente são para escritórios muito maiores de São Paulo, mas também nós não somos aquilo que o pessoal costuma às vezes chamar de uma boutique, que tem uma determinada especialidade ou duas. Então a gente tenta ser o que alguns chamam de abrangente. Não sou full service, mas também não sou boutique. Então existem várias áreas em que nós atuamos, e com vários advogados e advogadas, estagiários. Então é isso que a gente faz. Maravilha! E hoje a gente está aqui para contar novidades do mundo atual. Doutor, hoje o que o senhor tem visto assim que está mais em pauta nessa mudança do mundo, na atualidade, nessa cultura em que vivemos hoje? O que você pode dizer para a gente, para estar atualizando a gente sobre? Olha, tem muita coisa nova, várias áreas. Na minha área de direito tem inúmeras oportunidades, várias frentes que se abrem, inúmeras. Mas o que eu tenho prestado um pouco atenção já em alguns anos, a minha tese de doutorado, eu fiz o mestrado em responsabilidade civil, mas para o transporte aéreo. Na época, isso foi em 98, e aí o aeroporto internacional de Bauru estava vindo, então a minha dissertação de mestrado foi a respeito de responsabilidade, atraso de voo, cancelamento de passagem. Então era... Por quê? Porque nós imaginávamos que haveria aí uma demanda do aeroporto que, infelizmente, até agora, não que o aeroporto ainda não decolou, né, se a gente puder usar essa expressão, mas logo em seguida eu acabo o mestrado, eu entro no doutorado, e no doutorado uma das matérias era mercado financeiro, e eu vou escrever sobre um tema que na época ainda era incipiente, que é governança corporativa, sucessão de famílias, como que eu faço isso. E na época o meu orientador disse, olha, isso daqui não é muito direito, isso daqui é mais administração de empresas. Mas eu disse o seguinte, olha, nós precisamos colocar isso no papel, né? Nós precisamos fazer o acordo de cotista, precisamos fazer um contrato social, o estatuto social, se for uma SA, independentemente se é uma SA de capital aberto, capital fechado. Na época existe, hoje eu acho que é uma referência, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o IBGC, já tinha, então eu fui associado deles lá há muito tempo. O que acaba acontecendo nesses anos todos? Essa parte da governança, junto com o S, que é direitos humanos, dá um tratamento melhor para os funcionários, para as relações entre os prestadores de serviços, e a parte, claro, ligada ao ambiental, né, ao direito ambiental, vem a expressão que todo mundo tem ouvido aí, a expressão ESG, né, ou ESG, que é o Environment, Social e Governance, que na verdade já tinha isso antes de 2004, quando uma pessoa usou essa expressão ESG numa conferência da ONU. Isso era o Triple P, né, que era Planet, que é a parte ambiental, o People, que é o social, e o que seria uma governança seria o Profit, que seria o lucro que as empresas estão. Só que esse capitalismo que nós pensávamos, né, do século passado ou até do século retrasado,
parece que ele está sendo um pouco diluído, né? Que nós temos uma versão um pouco mais tropicalizada desse capitalismo não selvagem. Por mais que alguns achem ainda que existe isso, eu discordo. Então existe, claro, um caminho para isso, e essa é a parte da governança. Por que eu estou falando isso? Porque isso foi a minha tese de doutorado, e aí eu começo a escrever sobre essa questão de governança, como que eu faço, como que eu dou um tratamento diferenciado para esses minoritários. Por quê? Porque as pessoas querem investir, querem ter negócio, mas elas querem confiar. E o lado, assim, eu acho que primordial disso tudo é a reputação. Sim, o nome. Então as empresas têm que ter... Então você vê alguns escândalos de empresas, como aconteceu em 2002, em que os Estados Unidos teve que fazer uma alteração legislativa, que é a Sarbanes-Oxley, que é uma lei americana para criar uma punição maior para os administradores que fraudaram. Teve o escândalo da Enron, né, que era uma das maiores empresas de energia do mundo, que ela quebrou em 40 dias. Tem um documentário no YouTube, isso pode, né, e foi indicado a Oscar de melhor documentário na época, Os Mais Espertos da Sala, né, The Smartest Guys in the Room. Esse é um documentário a respeito da Enron. Então, assim, eu acho que esse é um tema que o pessoal mais novo quer comprar um produto, não porque aquele produto é mais barato, mas se a qualidade é boa, se ele vem de uma origem, se não tem menor sombra de dúvida que tem trabalho escravo, que aquilo é ecológico. Então, eu acho que isso é uma mudança que vem para as empresas, para o direito empresarial, para o direito societário. Eu acho que isso é bastante relevante. É um capitalismo mais consciente, digamos assim. Bastante. É como se fosse eu fraternizar esse capitalismo. Tem pessoas que acham que isso é uma besteira, que isso é uma utopia. Me parece que não. Eu acho que existem épocas em que, se eu estou tendo mais lucro, meu coração ficar mais bondoso. Mas quando a coisa aperta um pouco, o meu coração fica um pouco menos bondoso. Eu não estou dizendo que ele vai deixar de ser bondoso. E vocês têm visto vários bilionários, a parte de filantropia. Então, assim, vários desses milionários e bilionários têm destinado quantias bastante significativas para bem da coletividade. E eu acho que isso aumentou muito depois da pandemia. Eu acho que a pandemia foi um corte. No Brasil, pelo menos do que eu leio, nunca se doou tanta grana como foi naquele período ali pós-pandemia. O problema é que o Brasil, com uma carga tributária do tamanho que ela tem, com, várias questões. Agora nós vamos ter a mudança, a NR1, que é uma lei que o empresário tem que precaver abalos psicossociais nos empregados, que é a parte do burnout. Então, o empresário fica sempre investindo e o governo cria tributos. Não estou dizendo que não é para criar, mas a preocupação sempre do empresário é o seguinte: nós não estamos muitas vezes vendo retorno nesse suposto tributo que nós estamos pagando. Então, aumentar a carga tributária com uma eficiência maior da administração é o que todo mundo quer. Quando eu fiz o doutorado, numa matéria lá de Direito Internacional, o professor falou que ele tinha um casal de amigos que morava na Suíça e passou um plebiscito lá para aumentar o tributo em 2, em 3 e 4. E os suíços votaram que era para aumentar em 4. Ele falou assim, isso daqui é excesso de democracia, eu vou mudar para a Espanha, né? Aqui, se nós falarmos que vai aumentar para 4, ninguém quer pagar 4, nós não queremos pagar nada, nós queremos pagar 2, mas não é porque a gente não quer pagar, a gente não quer pagar porque a carga é 38, entendeu? É muito, então o que está acontecendo? O empresário quer doar, quer fazer investimento, que nem o escritório, ele adota várias praças. Nós temos uma praça aqui na frente, nós temos algumas praças, nós fazemos vários programas sociais. A gente gostaria de fazer mais, mas não é isso. Nós temos também que pagar nossas contas, temos que acertar os valores. Então, eu acho que o ISD, essa troca com a coletividade, ela deve se intensificar, principalmente com essas novas gerações, e eu acho que isso é um motivador. Agora, se o Estado pudesse ajudar
não é isso? Gastando melhor, não aumentando o tributo, a menos que realmente seja por um investimento. Eu acho que isso poderia ajudar bastante. Eu acho que podia ter esse jogo, né, entre empresários e estados e a coisa casar e... É o que tem. Né? Hoje vocês têm visto muito PPP, né, que é parceria público-privada. O Estado não tem. Por que o Estado não tem? Porque ele gasta muito. Então, se ele tem a iniciativa privada, mas a iniciativa privada precisa ter uma segurança jurídica. Aí, se o Estado fala que faz o contrato e depois ele quebra o contrato, você perde a credibilidade. Então, o empresário e outra, com uma taxa de juros que nós temos hoje no mundo, hoje eu postei no meu Instagram que essa crise do petróleo vai aumentar a inflação no mundo em pelo menos algo em ponto de 4,2%. Então, tipo assim, se isso acontece, ninguém tira o dinheiro da aplicação para pôr na iniciativa privada, porque a taxa de juros está assim, é um preço. Então, o governo gasta muito para pagar um juro, que ele toma esse dinheiro e que ele usa esse dinheiro não necessariamente por investimento. Então, veja bem, eu não tenho zero conotação política, não é nada. Eu só estou fazendo uma colocação do que eu acho, posso estar errado, espero que pessoas entendam o que eu estou querendo falar, mas no tom, de benefício. E olha, a gente pode caminhar junto, eu acho que todos os cidadãos, né, devem caminhar junto, todo mundo que puder ajudar, entendeu? Se você pode ajudar numa praça, ajudar numa rua, ajudar numa creche, ajudar em algumas coisas, eu acho que é isso que acaba acontecendo e eu acho que tem um pouco disso também. E o empresário é muito, colocado à prova disso, porque na visão de todo mundo é ele que é o detentor do capital. Entendeu? Então, tipo assim, o banco é muito rico, então ele pode fazer. O empresário é muito rico, ele pode fazer. Mas ele tem uma responsabilidade com esses funcionários, com esses colaboradores, que é absurda. Então, você tem o outro lado também da responsabilidade dele. Né? O que a gente vê muito, assim, né, com os grupos de empresários que eu já fiz parte, né, lá no Beni, no Rio de Janeiro, que eu já comentei num outro episódio, é que é uma área muito solitária, né? O empresário ele se sente muito solitário nessa questão, né, de ajudar, de se ajudar. Ele tem esse intuito, ele tem essa vontade. Eu tenho algumas associações, você tem fundações, mas, assim, normalmente eles são estados também, diretamente. Olha, você pode contribuir com isso, você pode contribuir com isso. Então, a gente tem vários clientes que costumam fazer essas contribuições. Então, tem cliente que montou uma creche, mas ele não montou a creche só para a empresa dele, ele tem também que ele atua numa região. Então, assim, beneficiar a coletividade, esse eu acho que é o grande importante. Quer dizer, do mesmo jeito que as empresas recebem essa clientela e essas receitas, se ele puder devolver um pouco disso para a coletividade, que eu acho que é a parte importante. É a famosa retribuição social. Retribuição social. Isso é fantástico. Escritório de advocacia, ele é um prestador de serviço de atividade intelectual. Então, na verdade, nós somos como se fôssemos artesãos da praça. Entendeu? Na verdade é isso. Disso, hein? É verdade, é verdade. Assim, conceitualmente, não importa o seu tamanho, se você tem 10 advogados, 50 advogados, 100 advogados, mas você tem uma conotação de, assim, como se fosse um profissional liberal com uma atividade intelectual, artística, cultural. Nossa, entendeu? Então, isso. A gente não tem... a gente pode ser... Assim, ter uma conotação de administração, mas a conotação nossa é sempre de prestação de serviço intelectual. Cara, adorei isso, artesãos da praça. E ele, como ele tem contato com esses empresários, é isso que ele está dizendo, né? É essa comunidade que a gente fala muito, né? Da ajuda social, seja numa praça, seja numa escola, numa creche, que o empresário pode estar investindo seu dinheiro para estar ajudando nessa parte de cidadania, de projetos, né, de fazer a cidade evoluir junto com o Estado. Né? Eu acho que isso é uma parte muito importante e que traz uma retribuição não só financeira para o empresário em si, mas traz também essa paz de espírito, né, que é uma coisa que a gente aprende muito, a servidão, né?
A gente vem ao mundo para servir, para ajudar, para viver. É uma possível retribuição. Exatamente, exatamente. Eu acho isso fantástico, porque se todos pensassem assim, doutor, eu acho que o mundo seria tão melhor. Mas eu acho que essa semente, ela vem aumentando. Eu digo o seguinte, nunca na história do mundo vai haver tanta transferência de recurso, de dinheiro, entre aspas, de patrimônio, de uma geração para outra, igual a que está acontecendo agora. E por que isso? Porque o acúmulo de patrimônio e de dinheiro depois da Segunda Guerra Mundial, nós estamos fazendo aí os 80 anos, ele foi absurdo. Nós tivemos a crise de 2008, não é isso? Em que, né, na crise do subprime nos Estados Unidos, em que o governo americano e a Europa teve que jogar dinheiro de helicóptero para irrigar a população de grana, porque estava um caos. Tudo quebrado. E depois disso, quando passa esse prazo, nós tivemos a Covid, que é a mesma coisa, se pintou papel moeda para... Então, essa grana, com toda a grana que já havia em circulação, é o que pode estar gerando todo esse excesso de liquidez no mundo, que está gerando essa taxa de juro também no mundo. Quer dizer, eu tenho... O produto tem que ser igual à renda. Se eu tenho muito dinheiro no mundo e eu não tenho produto suficiente, eu gero inflação. Se eu tenho mais produto do que renda, eu tenho deflação. E o ideal é que o Banco Central fica fazendo o contraponto entre o P do produto e o R da renda. Então, o que acontece? Esse dinheiro em excesso no mundo, ele causa uma certa sensação de bem-estar por essa parte da população dos milionários e bilionários. Agora, se você pegar Thomas Piketty e tem outros autores em que eles falam que essa parte dessa grana tem que ser compartilhada. E é isso que nós estamos vendo, aumento de imposto de transmissão, é isso, no Brasil já vem para 8, aquilo que seria... São Paulo ainda está com 4, mas existe projeto para elevar isso para 20. Nos Estados Unidos, acima de 5 milhões em alguns estados, é 47%. Você tem toda uma tributação. O que tem na cabeça? Olha, se o seu pai é rico, não necessariamente você vai ser rico. Por quê? Porque a riqueza dele vai ser quase que dividida pela metade quando ele passar para você. Se você tem 2, 3 irmãos, isso já vai pulverizar. Então, você ganha o seu trabalho, você constrói as suas coisas, você gasta as suas coisas, você cria uma sociedade melhor com isso. Todo mundo ganhando... Assim, não é que existe uma conceituação de ter uma vida simples, mas, assim, esse luxo, ele é muito mais, assim, sem realizações de aquisições de coisas para ter um prazer de vida, de viver bem, viver tranquilamente. Então, existe toda uma cultura hoje de trabalhar menos, de aproveitar mais e não necessariamente querer arrecadar patrimônio e constituir fortunas e tudo mais. E a gente vê muito essa questão, que nem você disse, né? A juventude de hoje é muito mais consciente que a nossa juventude, né? É um povo que vem se preocupando realmente com essa relação, né? O produto, a tal marca, se ela está realmente, né, dentro dos conceitos ambientais, dentro da prática. Que ela não tenha um trabalho escravo por trás, que ela não tenha... Assim, é a parte do S dos direitos humanos, né? Então você vê que tem uma questão bastante envolvida nisso. E isso, né, a gente para pensar, chega até a dar um acalento no coração da gente, pensar que a humanidade está indo para um caminho mais, digamos, correto, né? A única coisa é que nós estamos vendo mais guerras do que nós tivemos alguns anos atrás, e isso está causando um certo receio, que não era... E aí hoje eu postei no Instagram também uma matéria falando sobre os critérios de não deixar nada que mude o nosso sistema democrático. O sistema democrático, ele pode não ser aparentemente bom, não é isso? Mas não existe, pelo menos na minha opinião, nenhum melhor do que esse nos últimos anos. Pode ser que apareça, mas assim, deixar de ter assim, um governo do povo pode ser um grande tiro no pé. A gente pode até achar... Então, hoje tem um artigo do Financial Times, do economista-chefe do Financial Times, que é o Martin Wolf, e ele fala isso muito claramente. Ele fala, olha,
Vamos tomar cuidado para não deixar, e o mundo está começando a querer pipocar questões aí que o regime democrático não seria necessariamente o melhor. Eu posso estar enganado, a gente acha ainda que seria o melhor. Que seria o melhor a ser seguido ainda, lógico. Não tem, tipo assim, eu quero, não importa se alguém votou em alguém que eu não queria, vamos supor, eu votei em alguém que não foi eleito, mas eu tenho que aceitar que uma maioria votou naquela pessoa, e que aquela pessoa vai comandar, né, com regras. E aquelas regras foram feitas por alguém que foi eleito. Exato. E não porque alguém quis, que ele quer daquele jeito, porque ele foi conduzido lá. Então, eu acho que isso é uma questão que... Mas, não tenho nada contra quem pensa diferente. Eu só estou dizendo que a minha opinião seria essa. Mas você sabe que isso é uma das coisas que o meu avô, minha mãe, né, que você conheceu bem, me ensinou muito, né? Uma palavra que rege a minha vida hoje, doutor, é a palavra respeito. Eu acho que se tivesse mais respeito entre as pessoas, entre as opiniões contrárias, a gente seria mais feliz. Seria muito mais simples o convívio, né? E agora, para a gente finalizar, doutor, agradeço muito, foi um bate-papo muito bom. Adorei artesões. Eu falo que eu sou um bicho grilo da praça, só que eu em peça de processo, entendeu? Um detalhe, né? Eu gosto muito de seguir você no Instagram, porque você passa essas informações, eu acho que você atualiza a gente. Eu sigo muito você através das atualizações que você passa para gente sobre o mundo. Eu posto pouca coisa da minha família, eu tento ser bastante low profile, mas sempre que eu vejo uma matéria em jornal, que eu vejo alguma coisa que possa ser interessante para parte econômica, parte de direito, filosofia, cultural. Então, às vezes você vê alguma peça de teatro, você vê um livro. Então, no meu Instagram eu tenho um livro que eu sempre recomendo, que é O Valor do Amanhã, de um economista chamado Eduardo Gianetti. É muito, na minha opinião, ele faz toda uma comparação entre o avarento e o perdulário, não é isso? De você guardar dinheiro e você gastar, tipo assim, é um equilíbrio, e não só para isso, ele faz comparações entre os animais, então é bastante, então eu tento, por isso, eu não costumo colocar muita coisa particular, mas alguns pontos. Também não fico postando muita coisa, posto uma coisa ou outra. Não, isso é genial. E fica a dica, hein, ó. Em vez de ficar assistindo uma série, final de semana, ficar maratonando, pega um livro, lê. Conhecimento é tudo na vida, é o que eu falo. Podem tirar tudo da gente, menos o conhecimento. Tem um livro, um outro, aí, que é assim, ó, é desse tamanho. Ele fica na minha, né, do lado da minha cama. 5.000 anos de dívida. David Galber. Assim, é bem legal. Ele fala toda a parte do... É muito bom também. É um livro bem legal, denso, mas assim, você começa a entender por que chegou nisso, por que eu tenho um país que é endividado, que na verdade alguém que comandou aquele país tomou um dinheiro, às vezes fugiu com aquele dinheiro, a população carente não recebeu o dinheiro e o país está devendo e teria que pagar. Então ele faz uma comparação e falou, mas será que nós temos que pagar? Quem emprestou o dinheiro não emprestou errado? Então são coisas assim que a cabeça vai mexendo. Você fala, não, mas se eu emprestei o dinheiro, quem pegou o dinheiro tem que pagar. Até aí está tudo bem. Mas quem emprestou o dinheiro sabia que ele estava emprestando o dinheiro, que esse cara ia esconder aquele dinheiro na Suíça, que ele era tal... Então, quer dizer, até que ponto que eu tenho um problema de eu emprestei, mas eu sabia que ele não ia me pagar, mas eu emprestei porque eu sabia que aquela coletividade ia pagar. Aquela coletividade já está sendo penalizada, eu vou penalizá-la mais ainda. E aí ele faz toda uma comparação. Isso é justo, não é justo? E aí por isso que tem uma parte da filosofia, né? Se entrar em justo e injusto é mais complicado. Não é? Fica complicado. E agora, para finalizar, gente, ó... Segue lá, Segundou com o Rafa Telles. Vão ter várias dicas, vários bate-papos, várias informações, né? Doutor, para finalizar aqui, qual é uma frase que você usa assim para sua vida, né? Que você gosta de passar para os seus filhos, né? Que você gosta de levar? Qual que é o propósito do Dr. Paulo Freitas? Eu acho que eu não tenho propósito. O que eu sempre falo para os meus filhos é o seguinte: até uns tempo atrás eu tinha um post
debaixo da tela do meu computador que dizia assim, que dinheiro além daquilo que é para dar uma qualidade de vida para você e para sua família, deveria ser relegada a doenças psicopatológicas, né? Então, assim, eu acho que você ter patrimônio é uma coisa que todo mundo quer ter uma tranquilidade, quer ter um plano de saúde, quer ter uma casa, quer ter... Mas a hora que ele passa de um determinado ponto desse valor, ele pode ser, né, segundo... eu não vou falar, é um economista que muitos aí sabem assim, essa frase, mas ele diz que isso deveria ser relegado aos médicos, né, e aos especialistas em doenças mentais. Assim, ele passa do ponto. Então, eu não estou dizendo que isso não deva. Por isso que tem, no caso do Eduardo Gianetti, ele fala do avarento e do perdulário. Então, assim, você querer ter muito patrimônio da pessoa, mas até que ponto, quanto é que esse patrimônio vai realmente fazer bem, vai fazer mal, entendeu? As pessoas vão sentindo isso. Por isso que nós estamos falando, você vê muito isso, você vê problemas de corrupção, a ganância. Até tem, na minha tese de doutorado, eu falo nos Estados Unidos, existe whistleblowers, né, que é os denunciantes. E lá nos Estados Unidos, se você denuncia, às vezes até o seu próprio empregador é anônimo, e você pode receber até 30% do valor que, se essa empresa for autuada, ela pagar ao governo. Então você tem um estímulo a pessoas a denunciarem, não é isso? Você tem... porque na corrupção você tem dos dois lados. Então, o que existe é um estímulo. O Brasil tem projetos para instituir isso, e isso pode ser uma forma de você criar um sistema, não que vai ser mais injusto, mas se eu sei que aonde eu trabalho, ou eu sei que aonde eu... Não é isso? Ele está praticando atos violadores à lei, e isso é um problema, porque no momento em que eu deixo de pagar tributo, eu deixo de ter creche, eu deixo de ter hospital, eu deixo de ter rodovia, eu deixo de ter porto, eu deixo de ter aeroporto. Então, e no momento em que você escuta um monte de denúncias disso, você começa a pensar, como é que eu tenho um contrapeso? Eu vou aumentar a pena. Não adianta, porque se fosse assim, eu poderia ter uma prisão perpétua e que não mudaria nada, as pessoas continuariam praticando atos ilícitos. Reembolso, né? Então seria isso, mas tô falando muito. É bom, adoro. Tá Obrigadão, bom. doutor, Obrigado. foi fantástica a conversa de hoje. Acredito que esclareça muito esse ponto. Eu gosto muito dessa questão da atualidade, né? Porque eu venho de uma época que a gente considerava aquela famosa frase que todo mundo gosta de falar, não, porque eu sou raiz, porque não sei o quê. Eu acho que no mundo de hoje a gente tem que ir se atualizando com as novas situações, com o que está acontecendo. Por isso que eu gosto de te seguir lá no Instagram, porque você atualiza a gente do que vem acontecendo, não só aqui no país, mas como no mundo. Né? Essas dicas de livro são fantásticas. Eu, como sou formado em teatro, cinema, eu amo ler, então eu recomendo a todos, leiam, que faz muito bem pra mente, tira esse estresse nosso do dia a dia, dessa correria danada que a gente viveu hoje. O Mercador de Veneza. Aí, ó, teatro. Fui agora uns 20 dias atrás em São Paulo, o Dan Stubb, né, que é uma peça assim que assim, de livro, de cinema. É uma peça bem legal, Mercador de Veneza. Eu fiz o Santo e a Porca, do Ariano Suassuna, Santo legal, né? Que é uma associação com a variante. O Suassuna não tinha nada igual. Né? Nada igual. Ele é uma sumidade. Ele é fantástico, genial, né? Sim. E é isso, minha gente. Muito obrigado por mais uma vez acompanhar a gente. Lembra lá, se inscreve, compartilha com os amigos que podem ajudar muitas pessoas por aí. Até o próximo. Obrigado, Rafael. Valeu. Obrigadão, doutor.